Oi, gente, eu sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre emissões radioativas. Para isso, você precisa relembrar um pouquinho quais são as principais partículas, alfa e beta. Então, a massa da alfa é 4,2, a beta é 0 e -1. E a radiação gama, então lembra, gama é radiação e não partícula. A massa é 0, a carga é 0. Tá? E você deve se lembrar que o número de massa de uma espécie é dada pela soma de prótons mais nêutrons. Quando você quiser calcular o número de nêutrons dessa espécie, então você vai passar o P para cá, então vai ficar A, que é o número de massa, menos P, que é o número atômico também, tá? Lembre-se que o número atômico, ele indica a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons quando você tem um átomo neutro, tá? Então, para o átomo neutro, o número de prótons e elétrons, ele é igual. Então, são as principais características aí para você entender um exercício de radioatividade. Quando um elemento X transforma-se em Y pela emissão de partícula beta, ele quer saber o que vai acontecer com esses elementos X e Y, se são alótropos, isótropos, isóbaros, enfim. Então, a partícula beta tem massa 0, carga -1. Então, vamos dizer que o número de massa do X é A e o do Y é B. O número atômico aqui é C e o número atômico aqui é D. Então, eu sei que se eu somar a massa dos produtos, tem que ser igual à massa do reagente. Então, A vai ser igual a B mais 0. Então, A vai ser igual a B. Se o número de massa de A e B são iguais, eles são isóbaros, tá? Olha o número atômico. O número atômico de C tem que ser igual ao número atômico de D menos uma unidade, tá? Então, pega um exemplo qualquer, ó. Se o número atômico de C for 90, quanto tem que ser o número atômico de D? 91, porque 91 menos 1 vai dar 90. Então, se os números atômicos são diferentes, eles não podem ser isótopos. Eles não podem ser isótonos, porque lembra, número de massa é próton mais nêutron. Para eu calcular o número de nêutron, tem que fazer A menos P. O número de massa é o mesmo, mas o número atômico é diferente. Então, esse resultado aqui, o número de nêutrons, vai ser diferente. Então, não pode ser isótono. Isoeletrônico também não, porque para você descobrir o número de elétrons é pelo número atômico. Se o número atômico é diferente, o número de elétron também. Então, esse aqui, por exemplo, teria 90 elétrons, esse aqui teria 91 elétrons, ok? Responda com relação às afirmações. Então, ele quer saber o que está correto, né? Então, uma reação química ocorre na eletrosfera do átomo. Isso está certo, porque tem elementos que podem doar elétrons e outros receberem lá na ligação iônica, ou eles podem compartilhar elétrons, tá? Então, um está certo. Então, a gente já pode eliminar as alternativas que não tem o item 1, tá? As partículas beta têm massa igual a 4. Então, você tem partículas alfa, beta e radiação gama. Então, alfa, a massa é 4, carga 2. Beta, a massa é 0, carga -1. Gama, massa é 0 e não tem carga. Então, as partículas beta têm massa 4. Ó. Tá errado. Partícula beta, a massa é 0. Então, se o 2 está errado, ó, já podemos excluir a alternativa A. Tá? Então, a gente vai ficar, por enquanto, com a alternativa D. Vamos ver lá. As reações nucleares ocorrem na eletrosfera. Tá errado, né? Reação nuclear ocorre no núcleo e não na eletrosfera. Então, 3 tá errado. As partículas alfa têm carga igual a mais 2. Tá certo. Item 5, certo. E o item 4, os raios gama não são defletidos num campo elétrico. Então, estão certos 1, 4 e 5. Por isso, a alternativa D. Uma amostra de 128 gramas de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2 gramas. O tempo de meia-vida são 30 minutos. Quanto tempo se passou? Então, tem 2 jeitos de você fazer. Então, você tem lá 128 gramas
depois de 30 minutos, vai ficar 64 gramas. Após 30 minutos, 32 gramas. Após mais 30 minutos, eu vou ter 16 gramas. Passados mais 30, 8 gramas. Passado mais 30, 4 e mais 30, vai sobrar 2 gramas, que é o que ele falou lá. Então, nós temos quantos tempos de meia-vida aí? São 6, né? Então, aqui vai dar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ou você pode usar a expressão matemática para isso, ó. 2 elevado a n, n é o número de meia-vida, tá? É igual a massa inicial, M0, dividido pela massa final. A massa inicial são 128 gramas, a final, 2 gramas, então vai dar 64. Se você transformar 64 em base 2, vai ser 2 elevado a 6. Então, o número de meia-vida é igual a 6, tá? Como a meia-vida são 30 minutos, vezes 6, você vai descobrir lá as 3 horas, ok? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!